A partir de agora, pelos 98,7 da Rádio Aliança FM, entra em campo, Aliança Esportiva. Boa noite, está no ar mais um programa Aliança Esportiva. Hoje, 22 de junho de 2014, Copa do Mundo, está chegando ao final a segunda rodada da Copa do Mundo e a Aliança Esportiva traz todas as informações sobre esse segundo momento da Copa, vai ganhando contornos decisivos, grandes seleções já voltaram para casa, é o caso da Espanha, é o caso da Inglaterra e outras zebras ainda podem pintar por aí. O que falar da Costa Rica? A grande surpresa da Copa do Mundo até então. Vamos falar também sobre os costarriquenhos e a Itália ou o Uruguai. Um dos dois, ambos campeões mundiais. Um deles pode voltar para casa de forma antecipada e se juntar à seleção da Espanha, que já voltou, assim como a seleção da Inglaterra. Mando um grande abraço para você, ouvinte da Rádio Aliança, sintonizado em 98,7 FM, acompanhando desde já o programa Aliança Esportiva de hoje. Infelizmente, o meu companheiro de mesa, Thiago Cruz, não pôde estar presente por motivos pessoais, mas estou aqui para trazer as informações, tudo o que rola na Copa do Mundo. Hoje teve o Grande Prêmio da Áustria, também vamos falar de Fórmula 1. O Rosberg venceu o Grande Prêmio da Áustria, Felipe Massa fez a pole position, fez até uma boa corrida, conseguiu a sua melhor classificação. É um outro assunto a ser destaque aqui no Aliança Esportiva, assim como a Liga Mundial de Vôlei. O Brasil, o todo-poderoso Brasil, está muito mal na lanterna do grupo e corre sério risco de ser eliminado ainda na primeira fase da Liga Mundial de Vôlei. Um grande beijo para você que está sintonizado no site radioaliancafm.org ou radioaliancafm.com.br. Agradeço a sua audiência, a sua colaboração. Ligue para cá, participe ao vivo comigo, 2604-1553 ou 2724-2263. Deixe a sua opinião, a sua fala. O que você está achando da Copa do Mundo? O Brasil vai ser campeão? Vai conseguir conquistar com o pé nas costas? Ou a situação da seleção brasileira está complicada? Qual a grande surpresa da Copa até o momento? O que você tem achado das seleções de menor porte que chegam à Copa do Mundo desacreditadas e conseguem apresentar um bom futebol? Enfim, basta você ligar para cá, 2604-1553 ou 2724-2263 e participar ao vivo. Mando um grande abraço também para a Monique, que está aqui operando o programa Aliança Esportiva de hoje. Se não fosse ela, não teríamos o programa. É importante a gente frisar isso aqui no ar, até como um gesto de agradecimento e doação da nossa operadora de áudio, a Monique. Vamos então aos destaques do Aliança Esportiva de hoje. Seleção brasileira faz terceiro jogo na fase de grupos da competição. O adversário é Camarões e a vitória é importantíssima. Seleção da Espanha é derrotada para o Chile e eliminação precoce gera crise nos bastidores da seleção espanhola. A Alemanha faz jogo duro contra a Gana, empata por 2-2, mas classificação ainda é bastante favorável à seleção. Klose iguala a marca de Ronaldo Fenômeno em Copas do Mundo, total de 15 gols. Plantio de árvores na Bahia já ultrapassa a marca de 18 mil, é isso mesmo. O governo baiano afirmou que para cada gol uma quantidade de árvores seriam plantadas. É isso mesmo, essa informação será trabalhada aqui também no Aliança Esportiva.
Maradona rebate cartola argentino e mostra dedo do meio. Que feio, Maradona. Em entrevista para televisão. Carlos Alberto Parreira, em entrevista coletiva, diz que seleção precisa melhorar, mas acredita nos titulares. Rosberg vence Grande Prêmio da Áustria, seguido de Lewis Hamilton. Dobradinha da Mercedes tornou-se comum na Fórmula 1 no ano de 2014. Brasil vence no vôlei por 3-0, mas segue na lanterna do grupo. Polêmica. Costa Rica reclama da falta de tato em ter 7 jogadores sorteados no antidoping. É isso mesmo, Kiko, do seriado Chaves, está triste com situação gerada pelo governo do Rio Grande do Sul, caso também a ser trabalhado no programa Aliança Esportiva de hoje. Além disso, informações dos clubes cariocas, contratações, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo também serão destaques aqui em nossa programação. Munique, sobe o som um pouquinho, vamos curtir a música da Seleção Brasileira, que é tema e é informação no Aliança Esportiva de hoje. Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita é tetracampeão. O taco de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça, Brasil. É isso aí, galera. O tema agora é Seleção Brasileira. É o Brasil que joga amanhã 4 horas da tarde contra Camarões, abrindo assim a terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo, e um adversário que já gerou um trauma para a seleção, como não se lembrar das Olimpíadas em que Camarões derrotou o Brasil, se eu não me engano, em 1996. Porém, Camarões é freguês, embora tenha gerado essa questão do trauma olímpico, e também foi passo para o tetra. Quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, Camarões foi um dos adversários. Embora o empate com o México não estivesse nos planos, a seleção brasileira entra em campo para enfrentar Camarões, um tanto quanto preocupada com a sua situação no Grupo A da Copa do Mundo. Uma eliminação precoce renderia à seleção brasileira críticas severas, principalmente ao treinador Felipe Scolari. Muito se tem questionado de que o Filipão pouco tem treinado os seus jogadores. Tem preparado mais a parte psicológica com a psicóloga Regina e também treinos táticos de recomposição, treinos chamados treinos regenerativos. E treinos com bola são muito poucos. Até porque o Brasil jogou terça-feira contra o México, recebeu o dia de quarta como folga. Quinta-feira, em decorrência das chuvas, um dos treinos foi cancelado e acabou que o Brasil treinou sexta, sábado viajou para Brasília e agora, nesse exato momento, faz um treino leve, um treino de reconhecimento lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e até mesmo para verificar as condições do gramado. É um treino fechado, o Filipão preferiu trancar as portas do estádio, até para que os torcedores, para que não tenha oba-oba, aquele clima de descontração que cercou a Granja Comari lá em Teresópolis. O Filipão quer blindar o elenco que vem sendo criticado, principalmente jogadores como Daniel Alves, o Paulinho, o Fred. É um tema que a gente também vai discutir aqui no Aliança Esportiva de hoje, mas que Filipão pretende manter essa base, manter os atletas que estão no time, no plantel titular da seleção, e quem sabe dar moral para a nossa seleção brasileira. Também é importante a gente destacar que jogadores reservas
já ganharam a vaga no decorrer da competição e cresceram absurdamente, sendo peça essencial para o título. Como não se lembrar do Kleberson na Copa de 2002, isso mesmo. O jogador que na época atuava pelo Atlético Paranaense ganhou a vaga que até então era do Juninho Paulista, incontestável na condição de titular naquela época. O Kleberson ganhou a vaga, fez uma excelente Copa do Mundo, inclusive deu um dos passes para o gol do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. E o Kleberson foi grande destaque. Olhando para o banco da seleção brasileira, nós vemos um substituto do Fred, que a meu ver não está à altura do titular. O Jô é um centroavante que coloca a bola para dentro, obviamente, tanto é que está na seleção, mas tecnicamente é bastante inferior ao Fred, que tem melhor posicionamento dentro da área, sabe colocar a bola para o fundo da rede. Mas eu vejo algumas boas peças ali na equipe reserva. O próprio Ramírez é um jogador aguerrido, teve a sua chance, é um jogador que pode crescer bastante nessa seleção, entre outros que estão ali naquele plantel da seleção e que certamente podem demonstrar um futebol a contento que agrade a nossa seleção. O Paulinho tem caído bastante de produção, ele que ficou mais de um mês sem jogar pelo Tottenham, voltou no final da temporada europeia, mas ainda assim está devendo muito. Na lateral direita, o Daniel Alves também é um jogador que está aquém as expectativas, aquém do seu desempenho. Olhando para o banco, a gente vê o Maicon, um jogador que defensivamente não recompõe tanto quanto o Daniel Alves, mas é um jogador que vai mais à linha de fundo, é um jogador mais agressivo. Não sei se para o que o Felipe Scolari pensa para a seleção, se o Maicon se adequaria a essa situação de agressividade, de ofensividade que pensamos para a seleção brasileira. E também no banco tem um outro destaque que pode crescer junto com a seleção, que é o garoto Bernard, isso mesmo. O Bernard é um jogador muito rápido, os jornalistas críticos da bola chamam o Bernard de menino com alegria nas pernas, realmente ele entra e incendeia o jogo, assim como o William que estava cotado para ser titular, mas o Oscar que demonstrou um futebol inconstante na Copa do Mundo, fez uma partidaça na estreia diante da Croácia e contra o México caiu absurdamente de produção, mas eu acho ainda que seja o momento de manter o Oscar, até porque ele estava funcionando ali muito bem taticamente na partida contra a Croácia, como uma válvula de escape. Mas o William é um jogador que eu peço atenção também do torcedor e do ouvinte do programa Aliança Esportiva, porque o William é um jogador que pode surpreender e pode crescer na competição. Então, se é tradição da seleção brasileira que reservas cresçam ao longo da competição e até ganhem a vaga, como na Copa do Mundo 2002, por que não pensar também nos reservas do plantel 2014? A gente pode falar aqui do título de 1958 lá na Suécia, e foi um carnaval de mudanças, gente. Nos 6 jogos da campanha, o técnico naquela época, o Vicente Feola, não repetiu o time sequer uma vez. E, inclusive, Pelé e Garrincha, que foram os protagonistas daquela conquista, começaram no banco de reservas. Isso mesmo, na Copa de 58, lá na Suécia, Pelé e Garrincha começaram como reservas naquele plantel. Então, se a equipe não está muito bem, se o plantel titular ainda não fez aquela boa atuação da Copa das Confederações do ano passado, por que não pensar em modificar? Já dei aqui boas alternativas nesse banco de reservas da seleção. O Ramírez, o Bernard, o próprio William, tem o Maicon na lateral direita. São jogadores que podem entrar e fazer a seleção crescer e evoluir a contento. E o próprio Luiz Felipe Scolari já disse que mudanças, alterações podem acontecer sim, mas que o time está confirmado. As palavras de Luiz Felipe Scolari em sua coletiva foram as seguintes: pode ser que eu tenha outra substituição para iniciar contra Camarões, mas é uma equipe em que confio plenamente. Filipão se referindo aos titulares da seleção brasileira. Isso mesmo,
contra Camarões, Luiz Felipe Scolari pretende manter os seus titulares e o Fred, bigode grosso, isso mesmo, o Frederico que apareceu com um bigode no treino de hoje lá no Mané Garrincha, que acontece nesse exato momento e que promete tentar alcançar as redes, marcar o seu primeiro gol na Copa do Mundo e quebrar com esse jejum. Como não se lembrar da coincidência na Copa das Confederações? O Fred passou em branco nos 2 primeiros jogos e nos jogos restantes ele fez 5 gols na Copa das Confederações, isso mesmo. E acabou se tornando um dos artilheiros da competição. Tá aí o que pode facilitar. Mas o que pode dificultar é que o senhor Neymar, craque indiscutível, um talento irrevogável, o Neymar é o principal jogador da seleção brasileira, mas acho que falta um pouco ao craque do Barcelona e da seleção brasileira, um pouco mais de noção de coletividade. O futebol é coletivo, Neymar. Alô, Neymar. Futebol precisa ser jogado com coletividade. Diante do México, até vi bastante interesse em ajudar a seleção brasileira, um jogador que voltava para buscar o jogo e também auxiliava na marcação, mas na hora de passar a bola, o Neymar ficava um pouco egoísta, por que não dizer, e tentava resolver a parada sozinho. As coisas não são por aí, Neymar, você precisa passar a bola, precisa compartilhar com seus companheiros, porque se a bola não chegar no Fred, certamente o Fred não vai fazer gol. Não é isso que a gente quer ver. Sem clubismo, a gente precisa ver o Fred não como um atacante do Fluminense, principalmente para as torcidas rivais aqui do Rio de Janeiro, as torcidas de Vasco, Flamengo e Botafogo, mas como um atacante que serve a seleção brasileira e que no seu papel de principal nome do ataque da seleção brasileira precisa mandar a bola para o fundo das redes. Porque não querendo diminuir o jogo, o Fred, nesse ataque da seleção, nesse atual plantel em que o Filipão escolheu, o Fred não tem um substituto à altura. O Jô é um jogador aguerrido, é um jogador que favorece quando o time está no abafa, até para tentar um gol, em situações em que a equipe precisa uma virada, mas o Fred ainda, a meu ver, é o principal nome dessa seleção brasileira. Amanhã, uma alteração que pode acontecer em relação à primeira partida na partida anterior, diante do México, é o retorno do Hulk. Houve um desconforto muscular na coxa, foram feitos diversos exames, nada foi detectado, o que leva a crer que o Hulk estava sob um processo de estresse e que foi inclusive trabalhado com a psicóloga Regina Brandão e também com a comissão técnica. O Hulk é um jogador que pode retornar à seleção amanhã. O Filipão ainda não confirmou, mas o Hulk vem treinando entre os titulares e pode sim retornar à equipe da seleção brasileira. Diante da Croácia ele não fez uma boa partida, mas penso eu que o Hulk é um jogador que vinha crescendo muito bem em desempenho, até mesmo com a seleção brasileira nos amistosos que antecederam a Copa do Mundo, o Hulk jogou muito bem e pode ser uma alternativa bastante eficaz contra Camarões, que eu digo, embora tenha sido algoz da seleção brasileira nas Olimpíadas de 1996, é uma seleção fraca tecnicamente, muito fraca. Pode contar com o retorno de Samuel Eto'o, que quer fazer o seu jogo, talvez a sua última Copa do Mundo, o seu jogo de despedida pela seleção camaronesa na Copa do Mundo, porque Camarões não tem mais chances matemáticas de classificação e quem sabe dificultar um pouco mais a vida da nossa seleção. Mas eu repito, a seleção camaronesa é uma seleção muito frágil. Tanto é que a Croácia venceu por 4-0, o México fez 3 gols, e eu repito, 3 gols legítimos. Embora somente um tenha sido validado, os outros 2 foram anulados injustamente, de forma equivocada. Então eu repito, amanhã o Brasil tem grandes chances de vencer por um placar elástico, precisa vencer por uma diferença boa de gols, até porque o México enfrenta a Croácia, é um jogo duro, um jogo bastante difícil, o goleiro Ochoa como principal destaque do México, e a Croácia também tem bons valores ali naquele meio de campo e ataque. É um jogo que promete
grandes emoções, até mais emoções do que o jogo da seleção brasileira. E vai ser muito ruim o fato da galera não poder assistir os dois jogos, porque o pessoal que estiver assistindo o jogo da seleção brasileira não vai poder assistir México e Croácia, a não ser que fique com o controle remoto na mão, trocando de canal. Vou ver um pouquinho do México e Croácia, vou ver um pouquinho de Brasil e Camarões, mas eu sou capaz de afirmar categoricamente que o jogo México e Croácia será muito mais emocionante do que o jogo da seleção, porque o jogo da seleção brasileira é um jogo previsível. A gente pode dizer até que o Brasil tem grandes chances, a não ser que aconteça uma hecatombe, algo de muito trágico, fará com que o Brasil empate amanhã ou seja derrotado pela seleção camaronesa. Sem pedantismo, sem presunção, o Brasil tem condições de vencer e vencer bem a partida de amanhã. Caso se complique, é porque a situação está um pouco mais pouco organizada ali pelo Filipão e que merece ser eliminado. Porque lidar contra uma seleção camaronesa frágil tecnicamente, em crise nos bastidores, teve uma discussão entre os próprios atletas do elenco e que está em frangalhos, é melhor o Brasil ser eliminado agora do que avançar e passar por um vexame, até porque vem pedreira ele já nas oitavas de final. Que a galera se prepare, não é pessimismo de José Renato que está falando contigo na rádio, mas a situação nas fases de oitavas de final vai ser bastante difícil para a seleção brasileira, até porque pode enfrentar Holanda ou Chile. Já está definido, o Brasil enfrenta um desses dois adversários. A seleção holandesa com o Robin inspiradíssimo na Copa do Mundo, embora o jogo contra a Austrália, que ao meu ver fez um excelente jogo, a seleção australiana surpreendeu e poderia ter melhor sorte na Copa do Mundo se caísse em outro grupo. Se a Austrália caísse em outro grupo, eu me arrisco até em afirmar que poderia buscar a classificação, mas caiu um grupo muito forte, um grupo com a Holanda, com a seleção chilena jogando fino, o Vargas que atua aqui no Brasil pelo Grêmio, jogando o fino da bola, o Aranguiz, o próprio Valdívia do Palmeiras entrando e fazendo boas partidas, o Suaço, tem uma galera muito boa ali no Chile que pode crescer de produção e até dificultar o jogo para a seleção brasileira. Na Copa de 2010, o Brasil eliminou o Chile. Foi um placar bastante tranquilo, mas a seleção chilena não apresentava um futebol tão eficiente quanto dessa Copa. Diante da Espanha, o Chile colocou a galera campeã mundial em 2010 no chinelo, é isso mesmo. A seleção chilena dominou as ações da partida, jogou para frente, um futebol vistoso, um futebol bom de se ver. Tudo bem que a seleção da Espanha estava bastante deteriorada pela estreia com derrota por 5-1 para a Holanda. Mas é uma situação que o Brasil precisa abrir o olho, porque pegar Holanda ou pegar Chile certamente vai dificultar a situação da seleção brasileira. Então o futebol precisa melhorar infinitamente. Falando um pouco do meio de campo da seleção brasileira, eu percebo que falta um pouco de aproximação com o ataque. É isso mesmo. O Luiz Gustavo tem feito muito bem a proteção, mas o Paulinho e o Oscar tem faltado um pouco mais de eficiência. E se esses dois jogadores estão apagados no meio de campo, certamente não vai ter ligação. A bola vai direto da zaga para o ataque. E o que aconteceu na partida contra o México, qual foi o jogador que mais deu passes para o Fred? Quem você acha que foi, amigo ouvinte? Foi o Oscar, foi o Luiz Gustavo, foi o Neymar, foi o Daniel Alves. Quem você acha que deu mais passes para o Fred? 3 segundos para pensar e eu já dou a resposta. Se você pensa que foi o Neymar, não foi. Se você pensa que foi o Oscar, também não foi. Quem deu mais passes para o Fred na partida contra o México, pasmem, foi o goleiro Júlio César, em bolas alçadas, direto lá da sua área para o atacante Fred, que isolado recebia e tinha que ali redistribuir a pelota. Então, isso mostra que realmente o meio de campo do Brasil está enfraquecido e que se os jogadores como Paulinho e Oscar não conseguem brilhar, a situação do Fred fica um pouco mais complicada. Como é que a gente cobra gols do atacante Fred se a bola não chega e não chega em condições do Fred finalizar?
A gente só pode cobrar de um centroavante. O centroavante por si só já não tem tanta mobilidade. É um jogador que está ali com a função de colocar bola para o fundo das redes, de se posicionar bem dentro da área para concluir em gol. Se a bola não chega, como é que a gente vai cobrar do centroavante? Ele tem que vir buscar o jogo. Concordo, mas vir buscar o jogo também demanda de uma troca de passes eficientes e é o que tem sido constante nas críticas da imprensa. Então o Filipão tem blindado o elenco, foi até um pouco curto e grosso após a partida contra o México em falar: esse é o meu time, não vou modificar e não aceito que vocês façam esse tipo de perguntas tendenciosas sobre modificações e alterações na seleção brasileira. Essa é minha equipe e essa é a seleção que vai jogar toda a Copa do Mundo. Mas, a meu ver, caso o Brasil passe com dificuldade, não consiga vencer bem a seleção camaronesa, pode ter alterações aí para as fases de oitava de final. E eu me arrisco até em falar na entrada do William no lugar do Oscar, ou até mesmo do Jô no lugar do Fred. Mas vamos aguardar e ver o que o Filipão tem preparado para o jogo de amanhã. Talvez no segundo tempo, ou até no intervalo, ele já faça uma alteração, já coloque alguém para dar mais ritmo de jogo e quem sabe assim fazer a seleção brasileira vencer e decolar. Essa é a nossa torcida. Lembrando que amanhã tem Aliança Esportiva de Copa do Mundo. Você vai conferir todas as informações da rodada e dos jogos dessa Copa do Mundo no programa Aliança Esportiva de amanhã. Você não pode perder, de 8 às 10 da noite, comigo e com o Thiago Cruz, pelo site radioaliancafm.org ou radioaliancafm.com.br e participar conosco. A sua interação é fundamental. Vamos rapidinho para um breve momento de apoio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais de Aliança Esportiva. Sigam conosco, conectados e também ligue para cá, 2604-1553. Vamos para o apoio. Com o coração batendo a mil, é taça da raça Brasil, eu sei que vou. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. 19h30. A desnutrição atrasa o desenvolvimento da criança. Para mudar essa situação, a Pastoral da Criança está presente em todo o Brasil, orientando mães, pais e gestantes sobre alimentação enriquecida, segurança alimentar e nutricional, soro caseiro, cuidados no pré-natal e fazendo a pesagem mensal das crianças. Você também pode participar. Seja um voluntário da Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, e na Capela São Domingos, no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. O Seminário São José de Niterói convida a todos para a grandiosa festa em honra a São João Maria Vianney, dias 1º, 2 e 3 de agosto. Sexta, às 19 horas, Santa Missa, mais noite de caldos e shows com os padres Alex e Rogério Simplício. Sábado, 19 horas, Santa Missa, tradicionais barraquinhas, show do Seminário São José, com a participação dos padres Demétrio, Júlio César, Cadu, Rafael Santana e outros. Domingo, dia 3, 11 horas, a Santa Missa. Mais delicioso almoço com churrasco misto no valor de R$15, com direito a refrigerante. Show de prêmios, tradicionais barracas e música ao vivo. São João Maria Vianney, rogai por nós. 98,7 Rádio Aliança FM. Milhões de treinadores, cada um já escalou a
a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita é tetracampeão. O taco de bola é nossa escola, nossa maior tradição. E estamos de volta, são exatamente 19 horas e 33 minutinhos. Esse é o programa Aliança Esportiva contigo até às 9 da noite, isso mesmo. Permaneçam conosco, sintonizados em 98,7 FM ou rádio aliancafm.org. Segue aqui ao vivo o jogo Portugal e Estados Unidos. Segue Portugal 1, Estados Unidos 0. Portugal abriu o placar, gol do Nani. Resultado aí que embola o grupo português na competição. Portugal chega aos 3 pontos, Estados Unidos também tem 3 pontos, a Alemanha que empatou com Gana tem 4 e Gana que perdeu para os Estados Unidos e empatou com a Alemanha fica com 1 pontinho. Situação embolada aí e a decisão vai ficar para a última rodada. Quem classifica? Estados Unidos ou Portugal? Ao meu ver, a Alemanha já está classificada, a não ser que a zebra apronte novamente na Copa do Mundo e dificulte ainda mais as ações desse grupo. Mas caso nada altere, caso nada se modifique, Alemanha e Portugal serão os classificados desse grupo, valendo essa questão dos favoritos. Mas se a zebra pintar, pode dar Estados Unidos aí como uma segunda opção nesse grupo. Ao meu ver, a seleção de Gana já está desclassificada. Agora vamos com uma informação bastante interessante aqui sobre Copa do Mundo. Lá em Salvador, o governo baiano veio com uma inovação, algo muito interessante, que é o plantio de árvores. Isso mesmo. O governo estabeleceu uma secretaria do meio ambiente, se eu não me engano, que para cada gol realizado, um número de 1.111 mudas seriam plantadas. E o total de árvores a serem plantadas pelo governo já chega a 18.887. Um número muito alto. Vamos ver se o governo vai conseguir cumprir e plantar essas 18.887 mudas de árvore. E vale a pena a gente torcer aí, porque essa questão do meio ambiente é uma bandeira levantada por todos nós e que a preservação tem que acontecer. E está aí uma bola dentro da Secretaria de Meio Ambiente do governo baiano sobre o plantio de árvores lá em Salvador. E o número de gols, só no jogo Holanda e Espanha, 6 gols. Alemanha e Portugal, mais 4 gols. França e Suíça, mais 7 gols. Eu acho que a Arena Fonte Nova é um reduto, é uma fonte de gols, é um chamariz de gols, né? Porque só goleadas. 5-1 Holanda na Espanha, 4-0 Alemanha e Portugal e 5-2 França na Suíça. É uma situação aí que mostra que jogar na Arena Fonte Nova traduz realização de gols. Vamos ver se o Brasil consegue ir lá para a Arena Fonte Nova em alguns jogos. Eu não sei se tem algum jogo programado para a Arena Fonte Nova, caso a seleção brasileira avance para as próximas fases da competição. Mas se for para lá, se mantiver essa média de gols do estádio, o Brasil pode aí golear ou ser goleado, né? E então outros 3 jogos ainda acontecerão lá no estádio baiano. Bósnia e Irã, na última rodada do grupo F, além de um duelo pelas fases de oitavas de final e um outro duelo válido pelas quartas de final da competição. Então, segundo as contas de uma empresa que tem facilitado, auxiliado esse trabalho aí do plantio de árvores, a tendência é que as redes ainda sejam balançadas ao longo da competição, e o que pode favorecer o plantio de árvores. Vamos ver se chegam pelo menos a 50 mil árvores plantadas lá na Bahia. A situação está aí
cada vez mais favorável para o plantio de árvores. Falando sobre seleção brasileira, o Davi Luiz, um zagueiro que tem se destacado muito na Copa do Mundo, ha atuado com uma raça descomunal, a meu ver. Ele, ao lado do Thiago Silva, formam a melhor zaga do mundo. Ficou bastante emocionado com uma carta escrita por sua mãe. Ele ficou muito emocionado e isso pode até favorecer muito o seu desempenho, quando a gente sabe que o lado emocional do atleta encontra-se em dia. A possibilidade dele evoluir e apresentar um bom futebol é infinitamente superior. Eu vejo também um clima até de oba-oba, de euforia. Júlio César acordou um pouco mais cedo hoje, fez a alegria da torcida lá em Hotel de Brasília, mas o momento é de concentração total. É válido comemorar, é válido atender a torcida, mas a concentração tem que ser o momento chave dessa seleção, até porque a partida de amanhã pode ser complicada, porque a Argentina tinha tudo para ganhar com facilidade da seleção do Irã, que, a meu ver, uma das piores seleções da Copa do Mundo, muito frágil tecnicamente, tem grandes dificuldades de trocar passes, de chegar à meta adversária, mas ontem deu trabalho à seleção argentina. O goleiro da Argentina fez pelo menos 3 boas intervenções, poderiam ter resultado em gol, e o Messi, autor do gol argentino, por sinal um golaço, o Messi não fez uma boa partida, mas quando aparece ele decide. Ele é irreconhecível, o talento dele é indiscutível, mas ontem não fez uma boa partida, porém recebeu uma bola já aos 45, 46 do segundo tempo e mandou quase que na gaveta do goleiro iraniano, que pulou na bola, tentou chegar, mas não conseguiu. Argentina 1, Irã 0, Argentina classificada para a Copa do Mundo. Essa vai ser uma das temáticas tratadas aqui no Aliança Esportiva de hoje. E ainda falando de Copa do Mundo, o Ministério do Trabalho aqui do nosso país afirmou que a parada técnica tem que ser obrigatória em jogos com temperatura acima de 32 graus. Isso mesmo, essas paradas devem acontecer após os 30 minutos de cada tempo. Então, tá aí uma inovação, algo que não acontecia em Copa do Mundo e que muito se deve à temperatura, ao clima que acontece aqui no país, principalmente nas regiões norte e nordeste. Aqui no sudeste e no sul a temperatura está mais amena, mas no norte e no nordeste, certamente essas paradas técnicas devem acontecer. E quem decretou essa lei, né, foi o juiz Rogério Neiva Pinheiro, da primeira vara do trabalho de Brasília. Então ele decidiu sobre as paradas técnicas nos jogos da Copa do Mundo. Então quem pediu isso daí foi o Ministério Público, e esse juiz dessa vara trabalhista favoreceu para que em partidas acima de 32 graus Celsius aconteça a parada técnica, e caso a FIFA descumpra essa determinação, a multa é pesada. A entidade pode ser multada em até R$200 mil por jogo. Isso mesmo, um valor considerado exorbitante. Cabe recurso ainda dessa decisão, mas a entidade afirmou que continuará a aplicar suas diretrizes ao longo da Copa e, portanto, respeita integralmente a decisão judicial. Vamos ver, não estou conseguindo acompanhar a partida entre Portugal e Estados Unidos. Essa partida segue ainda Portugal 1, Estados Unidos 0. Vou pedir até para o Alexandre Werneck, que está acompanhando essa partida, para fazer contato conosco e passar um pouco desse panorama. Não sei se teve a parada técnica, e essa partida que acontece na Arena Manaus. É uma região do norte, bastante calor lá, e não temos essa informação ainda, mas Alexandre Werneck vai entrar conosco no ar, falar ao vivo conosco e trazer um panorama sobre a Copa do Mundo e auxiliar nessa resenha de hoje, carreira solo aqui na Aliança Esportiva, no programa de 22 de junho, mas ele está entrando aí
para que eu possa dar uma respirada, retomar após a sua fala. Boa noite, Alexandre Werneck. Boa noite, amigos ouvintes, boa noite, Zé Renato. Estamos aí no ar novamente no programa Aliança Esportiva. Com certeza. Um panorama aí da rodada, as zebras que tem acontecido na Copa. É verdade, Alexandre. Essa Copa do Mundo aí tem reservado grandes surpresas. A Argentina fazendo jogo duro com o Irã, Costa Rica derrotando 2 campeões mundiais. E brigando para ser primeiro do grupo aí, que antes da Copa falavam que é o grupo da morte, só que ninguém cogitava Costa Rica. Era grupo da morte, todo mundo descartava a seleção de Costa Rica. Era grupo da morte entre Itália, Inglaterra e Uruguai. A Costa Rica era descartada nesse grupo. Tivemos ontem a Alemanha empatando aí também, quase perdendo. O Klose aí com um gol salvador no final. É verdade, um gol que favoreceu e até fez com que o Klose alcançasse a marca do Ronaldo Fenômeno em número de gols na Copa do Mundo, Alexandre. Isso aí. E vamos lá, falando de seleção brasileira, já discutimos bastante aqui no Aliança Esportiva, fiz uma análise do nosso plantel, mas o que você acha de Brasil e Camarões, essa partida que acontece amanhã, 4 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha, Brasília? Acho que vai ser uma partida um pouquinho mais fácil. O Camarões é muito aquém de outros times do Camarões. Realmente essa equipe do Camarões eu achei um pouquinho fraca nos últimos jogos aí, até o jogo contra a Croácia aí, que eles foram goleados, mostra um pouco da fragilidade da defesa de Camarões. Então tem um jogo pro Brasil sair bem. Acho que amanhã o Filipão deve voltar o time mais um pouco na frente, com a volta do Hulk aí ao time titular, acaba jogando com 3 homens no ataque, o que pode até facilitar, já que a defesa do Camarões é fraca, pode facilitar e de repente o Fred desencantar. O Fred tem que desencantar, não somente a defesa de Camarões, mas também o Neymar soltar a bola, Alexandre. Realmente o último jogo o Neymar aprendeu bastante, tentando fazer jogadas individuais, e ali tem que chegar o Thiago Silva, tem que chegar e encostar nele ali e chamar a atenção. Com certeza o Thiago Silva, que é o capitão, e tem que chegar, chamar no cantinho, Neymar, meu filho, solta essa bola, porque o Fred está ali esperando. O Fred está até um pouco nervoso com esse jejum, mas na Copa das Confederações, Frederico mandou para o fundo das redes a partir do 3º jogo, Alexandre. Isso, e não só o Fred, teve no último jogo mesmo contra o México, teve um lance que ele chutou, bateu bem, o goleiro voltou, a bola sobrou para ele, estava o Oscar e o Bernard sozinho no meio da área, ele preferiu chutar de novo sem ângulo. E podem rolar algumas alterações, ao seu ver, na equipe titular da seleção, Alexandre? Eu acho que o Hernani ali merece uma vaga, o Paulinho, apesar de ter feito uma excelente Copa das Confederações, não foi bem nesses 2 primeiros jogos do Brasil, e o Hernani entrou melhor. Eu acho que o Hernani merecia uma vaga aí no time titular, e no ataque eu não mexeria não, daria mais uma chance ao Fred, pedindo o Neymar para soltar mais a bola, e o Hulk, pedindo pro Hulk arriscar mais, já que o Hulk surgiu no Porto com um canhão de fora da área, e isso pode ser bom para o Brasil. Até mesmo aquelas entradas em diagonal ali na grande área adversária, e o Hulk que é especialista nesse tipo de chute, Alexandre. Isso, tem que falar pro Hulk, o que você tem de bom no futebol que você conquistou foi chutando, então abriu, chuta. Com certeza, é isso aí, Alexandre. E falando um pouco do grupo da Espanha, a Espanha que foi eliminada, amanhã tem Austrália e Espanha, Holanda e Chile, Brasil e Camarões, México e Croácia. É uma pena que no grupo do Brasil a gente não possa acompanhar os jogos, porque eles acontecerão simultaneamente. Hoje a gente acompanha o Brasil, acompanha México e Croácia, né, Alexandre? Mas aí é de olho na bolinha ali para ver como é que vai acontecer lá. Amanhã essa bolinha vai rolar muito, acho que pela primeira vez na Copa do Mundo, em decorrência dos jogos simultâneos. E eu acho que essa vai ser a grande tona da 3ª rodada. Não teremos mais jogos às 7 da noite, agora só 1 e 4 da tarde, Alexandre. Infelizmente, né? Porque por mim, eu acho que ficaria melhor 4
e 7 da noite, que aí facilitaria a temperatura também. A temperatura, né? Porque os europeus estão sofrendo. Você está acompanhando a partida entre Portugal e Estados Unidos? Estava acompanhando sim, tá 1-0 Portugal, um gol do menino Nani, logo no início, uma falha ali de defesa dos Estados Unidos, a bola acabou sobrando para ele sozinho, empurrou para a rede. Mas os Estados Unidos está bem na partida, teve algumas oportunidades, acho que é Jason, atacante dos Estados Unidos, batendo bem de fora da área, levou alguns perigos ali para o goleiro de Portugal, que é fraco. O goleiro de Portugal aí, segundo Alexandre Werneck, um desempenho inferior ao que a gente deseja para um goleiro de uma seleção. Alexandre, falando ainda dessa seleção de Portugal, tem percebido uma diferença da partida contra a Alemanha para essa dos Estados Unidos, ou a equipe ainda está muito frágil, muito ruim? A equipe ainda está muito frágil, muito ruim, dependendo muito do Cristiano Ronaldo, que não faz uma boa partida. O Cristiano, que chegou com bastante oba-oba para essa Copa do Mundo, eleito o principal jogador mundial da temporada, mas não tem feito muito. Nem aqueles chutes que são fatais ele tem conseguido, Alexandre? Nem isso. O Cristiano Ronaldo está jogando a meia bomba, né? Alguns sabem que ele era dúvida, está com dores musculares, chegou a ser dúvida e não participou dos últimos jogos de Portugal, da preparação de Portugal, e é sempre aquele problema porque os jogadores que jogam na Europa estão em final de temporada. Então o corpo não aguenta muito e é a hora que acaba sofrendo as lesões. Certo. Na sua opinião, Alexandre, as grandes surpresas da Copa do Mundo? A Costa Rica, para mim, foi uma das grandes surpresas. O goleiro Taylor Navas, eu acho, é o principal goleiro espanhol, ele que atua pelo Getafe, pelo modesto Getafe, e foi eleito o principal goleiro do Campeonato Espanhol. E tivemos alguma surpresa aí também, como foi a Austrália e a Holanda, que a Austrália quase complicou para a Holanda aí, foi 3-2, a Holanda ganhou no sufoco, num gol no final, e o próprio Irã ontem contra a Alemanha, fazendo um jogo duro. É verdade. E ainda falando... O Irã foi contra a Argentina, que teve chance de matar, e a sorte foi que o goleiro estava em boa fase. Hoje um jogo de muitos gols entre Coreia do Sul e Argélia, e faz a gente pensar na seguinte questão: o quanto, inclusive um comentarista de uma rede de televisão que estava transmitindo a partida entre Coreia do Sul e Argélia, ele falou que os times estão com uma proposta muito ofensiva, muito eficiente no aspecto técnico e tático. A gente vê a equipe com um padrão de jogo definido, e o que difere muito dos jogos do Campeonato Brasileiro, Alexandre. O comentarista falava a diferença de um jogo de Copa do Mundo para um jogo de Campeonato Brasileiro. É óbvio que existe essa diferença, porque as seleções são formadas pelos principais jogadores de seus países. Mas é algo que o futebol brasileiro precisa pensar também para o seu campeonato nacional, que já foi tido como o principal, se não o melhor campeonato mundial, Alexandre. Eu acho que a gente chegou até a comentar já sobre isso dos técnicos do futebol brasileiro que pararam no tempo. É verdade. Primeiro que a gente já vem batendo na tecla que já faz algum tempo já que o Brasil não joga como o Brasil. Que hoje o que eles procuram é aquele cão de guarda que fica ali na frente, não dando espaço para o talento. E hoje isso já muda. A gente torce para que mude. Um exemplo aí, eu acho que pode se seguir é o trabalho que é feito na Alemanha de renovação das clínicas alemãs, onde é feito a busca de talento. Teve uma reportagem no Globo, no Esporte Espetacular, falando disso, de como a Alemanha conseguiu se regenerar no futebol e tem um jovem time aí mesclado que joga com o mesmo padrão, desde as divisões de base, todos jogam do mesmo padrão. Eu acho que é uma boa se seguir aí. Ó. Com certeza está aí uma dica para que o futebol brasileiro possa encontrar um novo padrão. Alexandre, falando sobre as grandes favoritas,
Acredita que esse tropeço da Alemanha e até dificuldade da Holanda em ter vencido a Austrália freia um pouco aquele oba-oba das estreias dessas seleções com goleadas? Acho que sim. Podemos ver que o primeiro jogo ali foi meio atípico. As duas exibições, tanto da Holanda como da Alemanha, e vimos que no segundo jogo aí acabaram se complicando um pouco, achando que ia ser fácil, e foram surpreendidas por equipes bem inferiores da estreia. É verdade, bem frisado isso. A Holanda enfrentou a Austrália e a Alemanha enfrentou a seleção de Gana, que a meu ver não vai conseguir se classificar nesse grupo aí, deve dar Alemanha e Portugal, você concorda? Você acha que os Estados Unidos ainda pode... Apesar que Gana pega Portugal, né? Gana tem 1 ponto. Então, mas... É verdade, todos permanecem com chances ainda, né? O Gana pega Portugal e os Estados Unidos pega a Alemanha. Então, vai ser pedreira, hein? Praticamente confronto direto, né? Eu acho que os grupos já estão mais ou menos definidos em termos de classificações. No grupo A, Brasil, México e Croácia. Quem você acha aí que consegue a classificação? Eu acho que o México. Você acha que o México, até pela eficiência do goleiro Ochoa? Isso, não só, eu acho que a equipe do México é um pouquinho melhor que... No grupo B já definido, Espanha e Holanda. No grupo C... Espanha foi embora. Oi? Não, Holanda e Chile, melhor dizendo. Um ato falho. No grupo C temos Colômbia já classificada e Grécia, Costa do Marfim e Japão brigando pela outra vaga. A seu ver, quem vai? Eu acho que de repente a Costa do Marfim. Complicado. No grupo D tem Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. Inglaterra já eliminada, Costa Rica classificada. Brigam pela vaga Uruguai e Itália. Que jogo, hein, Alexandre? Vai ser um jogão de bola. O Luizito Soares voltou com tudo, fez 2 gols e aí pode complicar a vida da seleção italiana. O Soares em grande fase, ele que já foi bem no campeonato inglês pelo Liverpool, voltando aí de uma operação, primeiro jogo, meio sem ritmo, acabou metendo 2 contra a Inglaterra. Então, você apostaria no Uruguai? Eu aposto até pela força do uruguaio. O sul-americano até comentando com minha esposa que ela estava falando que preferia enfrentar um time aqui da América na próxima fase do que um europeu. Eu falei que preferia enfrentar um europeu porque o daqui é muita garra, é sangue nos olhos. Um exemplo mesmo foi o jogador uruguaio que teve um ataque ali, bateu com a cabeça, desmaiou em campo, acordou e não quis sair. Ele falou, não, ele ficou até nervoso, né, Alexandre? E já voltou já com sangue, já... Foi um ato de indisciplina total aquilo ali, de falta até de bom senso. Já voltou brigando, tirando bola, mais ou menos a raça uruguaia. Com certeza. No grupo E, Suíça, Equador, França e Honduras. França já classificada. Acho que fica o Equador. Equador e Suíça, você acha que o Equador consegue essa vaga? E a França é outra que a gente não citou aqui, mas que tem jogado muito, hein, Alexandre? Mas a França depende muito do Benzema. Mas o Benzema é um cara que tem metido muitos gols. O argelino Benzema tem feito muitos gols aí. Eu vejo muita gente elogiando o futebol do Benzema. No grupo da Argentina, Bósnia já eliminada, tem Irã com 1 ponto e Nigéria, eu acho que deve prevalecer a lógica Argentina e Nigéria, né, Alexandre? Isso aí. No grupo G, Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos, você já falou. E no grupo H, fechando a Copa do Mundo, Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. E aí, difícil, hein? Esse é o grupo mais fraco da Copa, né? O mais fraco da Copa. Mas difícil, hein? Esse é difícil. Na estreia, a Rússia empatou com a Coreia do Sul. Hoje, a Argélia, que havia sido derrotada para a Bélgica, venceu a Coreia do Sul. Então, na liderança, a Bélgica com 6 pontos. A Argélia em segundo com 3. Você me corrija se eu estiver errado, Alexandre. Rússia e Coreia com 1 ponto cada seleção. Eu acho que, no caso, a Bélgica já se classificou. A Bélgica já, mas aí fica a segunda vaga entre Rússia, Coreia do Sul e Argélia.
Resta saber qual seleção vai conseguir essa classificação, Alexandre. Vai ser... É difícil, essa daí é imprevisível. Eu diria até que é imprevisível. Alexandre... Antes da Copa, do jogo de hoje, eu até classificaria a Coreia do Sul. Só que depois da vitória da Argélia de 4-2 em cima da Coreia do Sul, eu dou um palpite aí que vai Bélgica e Argélia. Tá aí, vamos ver se você consegue cravar esse palpite no programa de semana que vem. Eu vou te puxar a orelha caso tenha acontecido isso aí, Alexandre. Isso aí. Meu amigo, o que tem preparado para amanhã? Brasil, Camarões, um jogo aí, como você disse, seleção camaronesa, um pouco mais frágil, acho que já vem desclassificada, com problemas internos, como eu já destaquei no primeiro bloco, mas o que você tem preparado para assistir Brasil, Camarões? Acho que o Brasil tem tudo aí para voltar a ter aquele ritmo de jogo. Vai ser um jogo mais aberto, diferente dos dois últimos jogos, que os dois times, tanto o México quanto o time da Croácia, vieram bem fechados, bem ali atrás marcando. Acho que vai ter um espaço aí para o Brasil jogar, poder pegar um pouco mais de entrosamento e ritmo. O terceiro jogo acho que já está mais em ritmo, é torcer para o Neymar soltar mais a bola, jogar mais, tentar participar mais com a equipe, não chamar só para si a bola, soltar um pouco mais a bola. Esperar que, diferente do último jogo, o Oscar apareça mais e com a volta do Hulk aí a gente tenha mais opções no ataque e o Fred se movimente mais. Vai assistir com a família mesmo, Alexandre? Com certeza. Não vai ter churrasquinho só pro final? Só pro final. Tá certo. Alexandre, suas considerações finais, meu amigo? Desejar aí aos amigos ouvintes uma ótima semana, amanhã um bom jogo pro Brasil. Tamo junto aí, torcendo pro Brasil. Só uma última informação, o Kleber realmente assinou com o Vasco. É um bom jogador, um bom reforço pro Vasco. Para reforçar o ataque frágil do Vasco aí. O Vasco está em pré-temporada lá em Pinheiral, com o time tentando nivelar todo o nível físico da equipe, que sofreu algumas baixas aí, recuperando jogadores, para voltar após a parada da Copa do Mundo, voltar aí para brigar lá pelo título da Série B e botar o Vasco de novo no lugar dele, que é a primeira divisão. Com certeza, Alexandre. Um forte abraço para você, meu amigo. Grande abraço. Bom final de domingo e boa semana. Boa semana. É isso aí, galera. O Aliança Esportiva dá um tempinho e volta já. Permaneçam sintonizados conosco em 98,7 ou radioaliancafm.org. Ligue para cá 2604-1553 ou 2724-2263. Aliança Esportiva em sintonia com o esporte. Operando em 25 watts para a região metropolitana de São Gonçalo, na frequência de 98,7 MHz. ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM. Orgulho de ser comunitária. 20 horas. Cada criança que nasce é uma luz no mundo a brilhar para proteger essa vida. Você também pode colaborar. Conheça os direitos da criança ao nascer, com amor, atenção e saúde. Ela feliz vai crescer, pequeno cidadão. Vida nova e esperança, bem-vindo entre nós. E na pastoral da criança, pequeno cidadão. Vida nova e esperança, bem-vindo entre nós. E na pastoral da criança. Essa viagem pode acabar mal. A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos, e para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita, é tetracampeão. Passos de bola, é passo de escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou. E estamos de volta, 20 horas 3 minutinhos. Em tempos de Copa do Mundo também tem Fórmula 1. E para comentar conosco a corrida de hoje, o Grande Prêmio da Áustria, vencido pelo Rosberg, está no ar conosco Guilherme Rezende, ele que já faz falta aqui ao Aliança Esportiva, devido a compromisso não tem conseguido comparecer, mas hoje dá o ar de sua graça pelo telefone. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Renato. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Aliança. Mais uma vez, um prazer participar aí com você dessa mesa. É isso aí, Guilherme. Hoje, como eu já mencionei, o Grande Prêmio da Áustria, vencido pelo Rosberg. Queria que você desse um breve panorama para os nossos amigos ouvintes sobre o que aconteceu nesse Grande Prêmio. Massa fez pole position, mas, infelizmente, o azar não permitiu que a vitória viesse. Como muita gente que comentou, na verdade, em tempos de zebra até Massa fez pole, né? A gente tem visto tanta zebra aí na Fórmula 1 que até Massa fez pole e contribuiu com essa quantidade de zebra que aconteceu. Mas foi muito bacana ver novamente a Áustria participar do calendário, né, do circuito da Fórmula 1, ela que estava assumida aí há muito tempo, retornou mais uma vez. E como você mencionou, né, Massa fez a pole, o que deixou todo mundo bastante animado, mas nada fugiu muito daquilo que a gente esperava, né? A Mercedes acabou dominando em grande parte da corrida e a Williams vem demonstrando aí grande evolução, né? A gente vê o Bottas e o Massa aí crescendo gradativamente nas corridas e hoje ele conquistou o Massa, lembrando que ele conquistou aí a sua melhor posição no ano, por enquanto, né? O ano obviamente não acabou, o campeonato não acabou, mas por enquanto esse quarto lugar é a melhor posição que ele conquistou nesse momento. Uma classificação aí bastante favorável, mas que deixa um gostinho de quero mais. O Massa que havia reclamado de um pequeno erro no abastecimento do seu veículo. Você acha que isso daí realmente aconteceu ou foi mais uma tentativa de justificar o quarto lugar, Guilherme? Olha, ele sempre bota a culpa, às vezes botava a culpa numa estratégia errada ou em alguém dos pits que fazia uma bobagem. Pode realmente soar como uma justificativa, sim, mas a gente tem que deixar isso de lado por enquanto e celebrar essa, entre aspas, vitória que ele teve, né? Com certeza. Em tempos de Copa do Mundo, como eu mencionei, também tem Fórmula 1 e com o Guilherme Rezende você fica por dentro de todas as informações. Na liderança do campeonato segue o Rosberg, né, o Guilherme? Exatamente, o Rosberg acho que chegou à sua 6ª vitória consecutiva hoje. Exatamente, é isso mesmo. Ainda mais acirrado entre Rosberg e Hamilton, né, que não são mais amigos, são só colegas de equipe. Então o clima está bem quente ali dentro e eu acho bacana até a Mercedes permitir essa coisa dessa disputa, né, dessa rixa entre os dois, não deixa que o jogo de equipe interfira na disputa. Então fica uma coisa bem emocionante, bem limpa e bem acirrada, né, que a gente gosta de ver. Com certeza. Quanto ao Felipe Massa, é difícil a gente tecer um prognóstico e até mesmo afirmar que ele possa crescer na competição, até
observando desempenhos passados para projetar o futuro. Difícil ele conseguir mais alguma coisa. Esse quarto lugar eu acho que... Oi? A gente tem que levar em conta também que o carro dele o carro da Williams, tá um carro muito bom. Claro que não é um carro 100%, mas ele está conseguindo nesse ano, conseguiu um quarto lugar, né? E o carro mostra, não só com ele dirigindo, como o companheiro dele dirigindo, mostra que o carro não é de todo ruim, é um carro bem bom, bastante competitivo. Tanto é que nós vimos aí no treino classificatório que ele conseguiu o apoio deixando as Mercedes aí para trás, né? Então eu acho que isso indica que a Williams não está de bobeira nessa história. É verdade. Guilherme, falando um pouquinho de Copa do Mundo, quais projeções você faz sobre esse Mundial que acontece aqui no Brasil e também sobre as queridas zebras que aconteceram? Olha, cara, fazendo um comentário geral, assim, para não fazer um apanhado aí da Copa do Mundo, a gente pode observar que tá funcionando, felizmente, né, graças a Deus, a Copa do Mundo está funcionando aqui no Brasil. Lógico que tivemos aí alguns deslizes, né, alguns entraves. A gente viu a situação dos torcedores do Chile, né, que deixaram aí uma situação de insegurança, né, uma falha. Até também os argentinos. Dos argentinos também, claro. Mas no todo a Copa felizmente está rolando tudo bem. A gente tem visto muitos jogos bons, jogos com muitos gols, goleadas, zebra. A gente vê um ou outro jogo que não agrada muito, aquele jogo meio morno, meio xoxo. A gente está se surpreendendo cada dia mais com essa Copa. Tá, e muito até os jogos de menor porte têm gerado algumas emoções. Como a gente está vendo, por exemplo, Costa Rica, cara, que ninguém dava nada, hoje está sendo o xodó, né? E verdade. A Espanha, toda a poderosa Espanha já combalida aí, já praticamente eliminada. Hoje um jogo Coreia do Sul e Argélia. Você pensa que vai ser um jogo duro de se ver e foi um jogo de gols. Foi um jogo que teve 6 gols total. A Argélia saiu vitoriosa, um placar de 4-2. Fez 3 gols só no primeiro tempo. Entendeu? Então não dá para tirar muita conclusão, não. A gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa, é um esporte muito imprevisível, mas essa Copa do Mundo também prova isso, que essa Copa do Mundo também está cheia de imprevisibilidade. É verdade. Você está conseguindo acompanhar Portugal e Estados Unidos, Guilherme? Estou vendo aqui, sim, estou acompanhando. O placar ainda está 1-0 o Portugal. E Portugal fazendo... Eu acho que já voltou, acho que já começou o segundo tempo agora nesse momento. E Portugal fazendo um jogo razoável. Fazendo um jogo razoável, os Estados Unidos também assustando um pouco. Cristiano Ronaldo ainda naquela de aparecer pouco no jogo. Não está naquela inspiração que a gente está acostumado a ver. Está um pouquinho sumido, um pouquinho apagado. Tá certo. E falando em grandes favoritos para a Copa, você arriscaria, caso o Brasil chegue à final, quem poderia ser um adversário? Olha, rapaz, eu gostaria de ver uma final Brasil e Holanda. Do jeito que a Holanda está jogando. A Argentina com esse futebol tá difícil, hein? A Argentina, essa é uma final bastante... além do que realmente pode acontecer, né? A gente ainda não está com essa bola toda, ainda dependendo tudo do Messi, o Messi que também não está fazendo uma boa Copa do Mundo, mas lógico, isso não exclui a capacidade técnica que ele tem, né? 4 vezes o melhor do mundo. Então, mas realmente quando veste a camisa da Argentina, da seleção argentina, não se sente tão confortável, mas está começando a dar um pouquinho do abraço nessa Copa de 2014. Com certeza. Guilherme, abre espaço aqui para as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo aí a sua colaboração e sempre companheirismo conosco, você que é parte dessa equipe. Então, gostaria de desejar aí uma boa noite a você, a todos os amigos da Rádio Aliança, né, nossos colaboradores, e vamos torcer para mais uma vitória aí do Brasil, né, já pegando Camarões que já não está... Trabalha amanhã, Guilherme? Né? Se Deus quiser. Então trabalha até meio-dia. E corre para a queimação de carne. Corre pro abraço, porque amanhã é vitória da seleção brasileira. Amanhã é vitória da seleção brasileira. Vamos torcer para que isso realmente aconteça. O Camarão está aí meio boco-moco, meio xoxo. Eu acho que vai ser uma vitória certa aí. 3 pontos garantidos. Vai ter aquele churrasquinho então? Vai ter aquela queima lá, até uma cervejinha, se Deus quiser. Tá certo, Guilherme. Um abração para você, meu amigo. Um abração, boa noite, tudo de bom. Valeu. É isso aí. Esse Guilherme Rezende participando ao vivo, ele que é membro da Aliança Esportiva, já não tem conseguido vir ao estúdio
há algum tempo devido a compromissos pessoais e profissionais, mas sempre que pode entra ao vivo, fala conosco no telefone e traz essa colaboração sempre muito rica. Falando do jogo aí, Portugal e Estados Unidos, como o Guilherme informou, começou agora. O segundo tempo segue Portugal 1, gol do Nani, Estados Unidos 0. Resultado aí que tende a favorecer a seleção portuguesa no grupo H da competição, se eu não me engano. É o grupo que tem sido bastante complicado aí, o grupo G, que a Alemanha segue líder e Portugal chega aos 3 pontos agora. Mais uma vez vamos com o participante, estamos no ar com o jornalista Gabriel Farias. Vou dar o boa noite desse grande amigo, um imenso colaborador, que vai participar conosco para falar sobre Copa do Mundo e também, por que não, do trabalho dele sobre o futebol gonçalense, que não parou o Campeonato Carioca Série C em decorrência da Copa do Mundo. Ele vai falar comigo aqui ao vivo na Aliança Esportiva de hoje. Antes de mais nada, desejo boa noite ao meu amigo Gabriel Farias. Boa noite, Zé Renato, boa noite a todos os amigos aí da mesa, também a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer enorme aí estar participando com vocês. Bacana, Gabriel. E eu que sigo as suas publicações, os seus textos lá no site futebolgonçalense.com, em tempos de Copa do Mundo, o futebol gonçalense segue agitado, certo, Gabriel? Exatamente. Na Série C, na terceirona, não tem essa de Copa do Mundo não. O bicho pega. Hoje, inclusive, só para fazer ilustrar bem isso, enquanto o Maracanã se preparava para receber Bélgica e Rússia, né, às 15 horas, sei lá, menos de 2 quilômetros dali, na Figueira de Melo, São Cristóvão, o Itaboraí jogava contra o Arraial do Cabo. Né, e você estava lá? Que eu estava lá, terminou 0-0, enfim, ilustra bem isso. A Série C segue rolando independente da Copa do Mundo. Essa é a vida do jornalista Gabriel Farias, sempre fazendo um trabalho fantástico de cobertura aqui do futebol gonçalense. E essa partida entre Itaboraí e Arraial do Cabo, foi esse o jogo, Gabriel? Isso, exatamente. Terminou quanto? 0-0. 0-0. Contrastando bem com a Copa do Mundo. Jogo duro, né, Gabriel? Jogo duro de se ver. E também teve o São Gonçalo Futebol Clube, que atuou hoje. Exatamente. Além do Itaboraí, que empatou pelo grupo A por 0-0, teve também o São Gonçalo Futebol Clube jogando em Rio Bonito, recebeu o Teresópolis e goleou por 5-0. E tivemos também o Gonçalense, né, equipe nova da cidade, que está estreando esse ano, que também goleou, recebeu a equipe do Duque Caxiense, também lá em Rio Bonito, no estádio José Alves Ventura, fez 4-0, uma rodada aí muito favorável para as equipes de São Gonçalo, que hoje confirmaram com 2 rodadas de antecedência as suas classificações para a segunda fase, que é a fase decisiva da Série C, onde são conhecidas as 4 equipes que vão subir para a segunda divisão do ano que vem. Pô, que bom. Então, as projeções para, em 2015, termos uma equipe gonçalense na Série B, essas projeções são grandes, né, Gabriel? Exatamente, muito grandes. A julgar por essa primeira fase, onde as 2 equipes demonstraram uma qualidade técnica muito elevada, né? Por padrão da Série C, as 2 equipes estão muito acima. É claro que o futebol é jogado, né? A segunda fase é uma nova fase, começa do zero. São 11 jogos a serem disputados, né? E, enfim, vão ter outras equipes também, só vão estar as melhores equipes do campeonato, mas a projeção é bem favorável. Acredito que das 4 vagas disponíveis, há uma grande chance de 2 ou pelo menos uma equipe ano que vem estar na Série B do Campeonato Carioca. Vamos torcer, porque para a nossa cidade seria incrível. Infelizmente o São Gonçalo Esporte Clube desceu para a Série C novamente, não vai disputar a Copa Rio. Você tem alguma informação sobre o São Gonçalo Esporte Clube, Gabriel? Exatamente, o São Gonçalo Esporte Clube infelizmente não foi bem esse primeiro ano. Quando estreou na Série B, com um planejamento equivocado, acabou terminando como uma das 3 piores equipes e com isso foi rebaixado. A equipe já divulgou através do presidente, o Rafael do Gordo, que também é deputado estadual, que não disputará a Copa Rio, que a equipe teria uma vaga garantida esse ano, não vai disputar nesse segundo semestre e aí fica de portas fechadas, retorna no ano que vem. A promessa é de que a equipe, independente do rebaixamento, retorne no ano que vem na Série C. E por enquanto é isso. Jogadores faziam parte do elenco, a maioria já de contrato rescindido, alguns em novos clubes, outros parados. Realmente a atual realidade do São Gonçalo, infelizmente, é de portas fechadas até dezembro
e aí sim, em janeiro, a equipe deve iniciar uma pré-temporada para disputar a Série C novamente. É isso aí. Falando agora de Copa do Mundo, amanhã o Brasil enfrenta a seleção de Camarões, um jogo que a possibilidade de vitória é muito grande, levando-se em consideração a fragilidade da seleção camaronesa, mas que pode complicar levando-se em consideração a partida anterior da nossa seleção, que ficou um pouco aquém nas expectativas, principalmente no desempenho de alguns atletas. Qual o prognóstico que você faz, Gabriel? Exatamente, concordo plenamente com você. Tem os dois lados dessa moeda. A seleção camaronesa é realmente muito fraca, se não a pior, é uma das piores, né, dessa Copa do Mundo. E isso vem num momento bom para o Brasil, né, que fez uma primeira atuação ali, venceu, mas não convencendo, e veio de uma segunda partida bem fraca. É claro que a equipe mexicana é aquela... Tem os seus valores, né? Exatamente, é ruim de segurar, mas o Brasil foi muito mal. E essa impressão ruim acabou ficando para o torcedor, porém, essa partida contra Camarões é aquela feita para você reagir, para ganhar moral para as oitavas de finais. Eu não tenho muitas dúvidas que o Brasil vá se classificar. Acredito que para o Brasil se complicar amanhã, teria que ser uma situação muito abaixo da crítica, muito abaixo da média. Eu acredito que o Brasil passe em primeiro, porém, é bom que essa vitória de amanhã seja bem feita, bem construída, até para levantar a moral da equipe, e aí nas oitavas de final, sendo Chile e Holanda, que são duas equipes que estão apresentando um ótimo futebol, para que o Brasil chegue mais forte, né? Até porque a partir do mata-mata ali a tendência é que a dificuldade suba ainda mais. É verdade, e falando também sobre o centroavante da seleção brasileira, o Fred, que não fez gols ainda na Copa, mas na Copa das Confederações a situação foi bastante parecida, ele só desencantou a partir do terceiro jogo. O que você acha sobre o Fred? O Neymar está faltando passar a bola, ou você acha que o Fred está estático ali na frente? Eu acho que o Fred, ele tem a parcela de culpa dele nessa má atuação dele, né, nesses dois primeiros jogos, porém a equipe também não produziu tanto para ele. E o Fred é aquilo, o Fred é o homem de área, é o matador, a bola tem que chegar nele. Quando chega, ele faz. Já provou isso por A mais B, já provou no Fluminense, na seleção. Eu acredito, o Fred diz muito que gosta de jogar os grandes jogos, e eu concordo quando ele diz isso. Independente das rivalidades aqui, todos os torcedores reconhecem que o Fred, no momento decisivo, ele aparece e não perdoa. Então eu acredito muito nele. Não há um centroavante, o Jô não tem condições, na minha opinião, de brigar pela posição com o Fred. Perfeito. Nós temos que manter o Fred, sim, até o final da Copa, até onde o Brasil conseguir ir, e eu tenho certeza que no momento decisivo, assim, eu não vou dizer que ele vai classificar a seleção, que ele vai garantir, mas as oportunidades pintando e a equipe criando, com certeza ele não vai decepcionar. O Fred é um jogador, pode não ser daquela primeira chifre dos atacantes, mas tem muita qualidade, e com a amarelinha ele se deu muito bem, ele faz a diferença ali quando precisa. Falando em linhas gerais agora, Gabriel, essa Copa tem se notabilizado por grandes surpresas, seleções que vem surpreendendo até de forma bastante positiva, como a seleção da Costa Rica. Até a própria Colômbia apresentando um futebol bastante vistoso. O que você acha dessas seleções, por que não dizer emergentes da Copa do Mundo? Eu acho bacana, né? Porque o futebol, uma das grandes atrações do futebol realmente é esse imprevisível. A Costa Rica, ela vem para quebrar todos os prognósticos, né? Você botava num grupo onde tinha 3 campeões mundiais e as pessoas nem lembravam que a Costa Rica estava nesse grupo. A Costa Rica seria aquele bônus, né? Quem ganhasse demais a Costa Rica ganharia um saldo de gols e talvez levaria uma vantagem na última rodada. E na verdade o que a gente viu foi uma seleção que surpreendeu, mas ao contrário de outras que nós vimos aí na história de futebol que surpreenderam, a Costa Rica surpreende jogando bem, jogando bonito. A Costa Rica, ela não vem para jogar retrancada por aquela bola isolada, não. Ela vai, encontra uma seleção de muito mais camisa, de muito mais tradição pela frente, mas faz o seu jogo, toca a bola, um futebol muito agradável de se ver, né? Os jogos da Costa Rica, os dois foram muito agradáveis. Uma seleção de um futebol muito bem jogada. É verdade, a Costa Rica que tem um goleiro muito bom, é o Navas, que, eu posso estar errado, você me corrija, Gabriel, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Espanhol, e também o Campbell, um ótimo atacante que tem colocado a bola para o fundo das redes. Exatamente. O goleiro foi um dos destaques, como você disse, eleito o melhor do Campeonato Espanhol, uma liga de ponta. Então, só aí você já vê que de arqueiro eles estão bem servidos. O Campbell é um jogador que realmente tem muita qualidade, um atacante que se movimenta muito, que chama o jogo, que abre espaço para quem vem de trás.
E os outros setores também, muito bem treinados. Tá dando gosto de ver a Costa Rica. E antes da Copa do Mundo, o treinador deles, numa entrevista que eu pude acompanhar, disse que jogaria de igual para igual. Eu, para ser sincero, não levei muita fé. Achou que ele estava surtando, né? Achei que ele estava surtando, blefando, ou então aquele discurso de tentar motivar seus jogadores, mas não. O que a gente viu foi uma Costa Rica que, pelo menos diante de Uruguai e Itália, não tiveram nenhum medo e colheram os frutos, né? Já estão classificados. E ó, quem pegar a Costa Rica pela frente nesse mata-mata vai ter que suar muito para conseguir avançar. Vai suar a camisa. Agora, o Gabriel, falando de um grupo D bastante equilibrado, Costa Rica no grupo da morte já classificada, quem diria, mas tem aí um duelo bastante acirrado entre Uruguai e Itália. O Uruguai do Luizito Soares, que voltou muito bem, com moral, marcando 2 gols, e a seleção italiana, que do todo-poderoso Balotelli e de outros bons jogadores, o Buffon, o Pirlo. Qual projeção você faz para essa partida entre Uruguai e Itália, que promete ser, por que não, a grande partida dessa terceira rodada da primeira fase? Olha, é difícil arriscar alguma coisa. São 2 seleções de grande camisa, que demonstraram bom futebol, a Itália no primeiro jogo, o Uruguai no segundo. Mas pelo quadro que se formou, eu acredito que o Uruguai vai entrar um pouco mais ligado nesse jogo. O Uruguai, ele estreou mal, com uma derrota inesperada, e aí quando o seu principal jogador volta a campo contra uma outra grande seleção que é a Inglaterra, e o Luiz Soares, que é o principal jogador, faz 2 gols e garante uma daquelas vitórias, né, marcantes, eu acho que isso faz crescer muito. E o Uruguai, nesse tipo de cenário, se sente muito à vontade. Ele vai entrar precisando vencer, precisando talvez até surpreender a Itália, já que a Itália joga por um empate. E nesse cenário o Uruguai gosta bastante. O Uruguai está acostumado a jogar nesse estilo de jogo. Já a Itália veio de uma boa primeira atuação contra a Inglaterra, e aí depois, numa atuação irreconhecível, foi apática, deixou ser dominada pela Costa Rica. Claro, a Costa Rica foi bem, mas a Itália não demonstrou aquele futebol da primeira rodada. E eu acho que dá uma caída no ânimo. Eu acho que, botando assim numa comparação, eu acho que o Uruguai vai vir mais ligado nessa partida, até pela Copa também ser na América do Sul, aquele clima que eles estão mais acostumados, aquele jogo mais caloroso. Eu acho que o Uruguai vai levar vantagem. Porém, se a Itália passar, não vai ser nada absurdo, mas na minha projeção pessoal, eu acredito mais no Uruguai. Isso aí, esse Gabriel Farias, jornalista, fundador do site Futebol Gonçalense. Gabriel, muito obrigado por sua participação. Abre espaço aqui para você divulgar um pouco do seu trabalho, desse excelente trabalho em prol do município de São Gonçalo, Gabriel. Isso aí, o trabalho segue em andamento, é o site www.futebolgonçalense.com. Todas as notícias das equipes aqui da região, Gonçalense, São Gonçalo Futebol Clube, São Gonçalo Esporte Clube, também do futebol amador, a molecada, a categoria de base, enfim, tudo a galera encontra lá. E eu mais uma vez agradeço esse espaço que vocês abrem aí para divulgação, e também dizer que é um prazer participar aí da mesa com essa galera aí que eu tanto gosto. Tá certo, Gabriel. Só pra gente finalizar, vai estar trabalhando amanhã na hora do jogo ou vai estar de folga em casa com a família, curtindo o Brasil Camarões? Olha, para depois de um final de semana exaustivo, com muita cobertura esportiva, amanhã eu vou estar numa folguinha, vou curtir ao lado da minha esposa, dos amigos vão estar aqui em casa. Vamos lá torcendo para o Brasil selar essa classificação. Então vai estar acompanhando o Brasil e México em família, com bom petisco. Espero que a vitória chegue, Gabriel. Esperamos. Se Deus quiser, vamos passar sem muitos sustos. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado. Boa noite, bom final de domingo para você e uma semana excelente. Igualmente. Uma boa noite a todos. Tá certo. Esse aí, Gabriel Farias, fundador do site futebolgonçalense.com. Um abraço para a galera que ouve o programa pelo site radioaliancafm.org ou radioaliancafm.com.br. Ligue para cá, participe ao vivo e interaja conosco. Seguindo aqui com informações de Copa do Mundo, segue o jogo Portugal, Estados Unidos, 1-0 Portugal, gol do Nani, mas os Estados Unidos têm pressionado e buscado um empate a todo momento. A seleção portuguesa pode se complicar aí na Copa do Mundo. Com outras informações, o Maradona sempre muito polêmico, é isso mesmo, o grande astro argentino, o grande nome do futebol argentino, Diego Maradona, tem aprontado. Desde que saiu do comando técnico da seleção da Argentina, a situação dele com Cartola não era muito favorável, não. Ele que saiu de forma brigada e, de acordo com o jornal La Nación, o Diego Armando comemorou a vitória sobre o Irã já fora do estádio. O jogo estava 0-0
o Maradona foi embora e aos 45 do segundo tempo saiu o gol da Argentina. O gol saiu pelos pés do Messi. É isso mesmo. E o diretor do futebol da Federação Argentina, o Júlio Grondona, afirmou que o gol da Argentina saiu porque o pé frio teria ido embora. E o pé frio, quem seria o pé frio? Diego Armando Maradona. Isso deixou ele enfurecido. A gente já sabe do perfil, da personalidade do Maradona, e ele respondeu de forma bastante agressiva. Na televisão, ele colocou o dedo do meio, o dedo feio, e mandou para o Júlio Grondona. Tá aí a forma que o Maradona encontrou de responder ao Júlio Grondona, o presidente da Federação Argentina de Futebol. E antes disso, já tinha acontecido polêmica entre o Maradona e o Júlio Grondona. Ele chamou o Júlio de pobre estúpido e disse que tudo que tenho ganhei com o meu trabalho. O que você tem é da FIFA, como se fizesse uma alusão de que o Júlio Grondona fosse sustentado pelos cofres da FIFA. Maradona é sempre muito polêmico e mantendo essas rusgas com o Grondona, que vem desde 2010, quando o Maradona deixou o comando técnico da seleção argentina. Uma informação aí bastante polêmica e que causa impacto na Copa do Mundo. Seguindo aqui com a seleção espanhola, a Espanha que entra em campo amanhã, 13h, para enfrentar a Austrália, e a situação não é muito agradável não. O técnico Vicente Del Bosque minimizou um pouco as declarações do Xavi Alonso, de que não jogariam mais pela seleção espanhola. E falou inclusive que não sabe sobre o seu futuro no comando técnico. Ele que tem contrato com a seleção espanhola até 2016, é um contrato muito longo, não se sabe se vai cumprir ou se após a Copa do Mundo ele vem cessar, findar esse contrato. E ele que vai mandar a campo amanhã os jogadores suplentes da Espanha, até para oferecer oportunidades daqueles atletas reservas deles atuarem numa Copa do Mundo. Resta saber se isso não é uma forma de blindar os grandes medalhões que saem em situação bastante ruim da Copa do Mundo. 2 exibições muito fracas. A Espanha estreou perdendo para a Holanda, depois perdeu para o Chile, e os grandes nomes da seleção pouco renderam, tiveram um desempenho muito aquém da expectativa, e está aí o técnico Vicente Del Bosque tentando oferecer oportunidade a outros atletas. E ele que deu uma declaração até um pouco polêmica também. Ele disse que ele, na condição de técnico da seleção espanhola, ele pensa em todos os jogadores, mas que os jogadores só pensam neles mesmos. Está aí declarações do técnico Vicente Del Bosque, dando a entender de que há uma guerra de egos, uma questão de vaidades ali no elenco espanhol, o que pode até mesmo ter sido determinante para essa eliminação precoce da Espanha, a grande campeã mundial de 2010, mas que infelizmente não vai debutar, não vai dar o ar de sua graça na próxima fase da competição, que para nós amantes do futebol, críticos e analistas, é muito ruim a seleção espanhola não se encontrar na próxima fase da competição. É isso aí, minha gente, o Aliança Esportiva dá um tempo e volta já. Permaneçam conosco, 98,7 FM ou radioaliancafm.org, programa Aliança Esportiva em sintonia com o esporte. Pinta no coração, a galera vibra, canta, se agita. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. 20h31. Programa Censura Livre. Entrevistas, reportagens, debates, músicas e a sua participação. Censura Livre. Censura Livre, todos os sábados das 18 às 20 horas. Na Aliança FM 98,7. Pedofilia não é brincadeira, é crime.
O pedófilo busca atenção e amizades infantis e prefere a companhia de crianças. Sempre tenta ficar sozinho com elas e fotografá-las. Presenteia muito e não mede gastos com crianças. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. O Seminário São José de Niterói convida a todos para a grandiosa festa em honra a São João Maria Vianney, dias 1º, 2 e 3 de agosto. Sexta, às 19 horas, Santa Missa, mais noite de caldos e shows com os padres Alex e Rogério Simplício. Sábado, 19 horas, Santa Missa, tradicionais barraquinhas, show do Seminário São José, com a participação dos padres Demétrio, Júlio César, Cadu, Rafael Santana e outros. Domingo, dia 3, 11 horas, a Santa Missa. Mais delicioso almoço com churrasco misto no valor de R$15, com direito a refrigerante. Show de prêmios, tradicionais barracas e música ao vivo. São João Maria Vianney, rogai por nós. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. 20 horas 33 minutinhos, esse é o programa Aliança Esportiva, contigo até as 9 da noite, isso mesmo, ligue para cá, 2604-1553 ou 2724-2263, tem informação, isso mesmo, os Estados Unidos, seleção acaba de empatar o jogo contra Portugal, segue Portugal 1, Estados Unidos também 1, resultado que pode dificultar as projeções e os objetivos da seleção portuguesa na Copa do Mundo. E estamos no ar com o jornalista Diego Ramon, Todinho do Pop Bola, que vai conversar conosco, sempre muito solícito, demonstrando essa solidariedade em participar conosco do Aliança Esportiva. Mais uma vez, boa noite, Diego. Boa noite aos amigos da Aliança Esportiva, por todo mundo que está nos ouvindo. Olha, mais uma vez é uma satisfação falar com vocês. Eu também acho, e a Copa do Mundo que vai ganhando contornos decisivos. Os Estados Unidos acaba de empatar contra Portugal e dificultando a situação da seleção portuguesa. Você que está acompanhando esse jogo, Diego, o que você acha de Portugal e Estados Unidos? Olha, vou dizer uma coisa, a seleção portuguesa só foi pra cima para fazer o primeiro gol e deu uma sorte danada. Depois praticamente só deu Estados Unidos. Tanto é que demorou para os norte-americanos empatarem, já estão merecendo até a virada. Olha, eu vou dizer uma coisa, Cristiano Ronaldo está numa roubada, porque o único jogador que sobressai em Portugal é ele. Se tivesse uns 3 ou 4 que fossem no mesmo nível dele, Portugal estaria bem servido. E ele acaba tendo desempenho ofuscado também em decorrência de ser o único nome dessa seleção, Diego. Claro, sem dúvida. O Cristiano Ronaldo não pode resolver tudo sozinho. Ele não tem culpa de a seleção ter... a seleção onde ele joga ser uma seleção muito fraca. E digo mais, o melhor, o técnico Paulo Bento abriu o olho, porque se os Estados Unidos viram o jogo, aí, meu filho, aí vamos ver caravelas voltando para a terrinha hoje mesmo. É verdade, porque... é possível que Alemanha e Estados Unidos sejam as seleções classificadas para a próxima fase, caso Nesse caso, matematicamente, porque se os Estados Unidos viram, ganham o jogo, vão a 6 pontos, Portugal fica com 0 e está eliminado matematicamente. Mas até o empate eu acho que já dificulta muito, ainda que não... Sim, claro. Porque o saldo de gols... Não é nem só pelo saldo de gols, porque a Alemanha e Estados Unidos, com os resultados de momento, os dois vão para 4 pontos.
e vão se enfrentar na última rodada. E aí, meu filho, é possível que aconteça um jogo de comadres entre os norte-americanos e alemães. Lembrando que o técnico dos Estados Unidos é um alemão, Jürgen Klinsmann. Então, o empate favorece. Se os dois classificam os dois, aí o Portugal vai ficar na sobra. É verdade. E falando da nossa seleção brasileira amanhã, é bom abrir o olho, porque a Argentina, todo mundo pensou que venceria com facilidade a seleção do Irã. Não foi isso que aconteceu, o gol saiu nos acréscimos. E amanhã é bom o Brasil abrir o olho, embora Camarões seja tecnicamente muito inferior à seleção brasileira. Sem dúvida, e eu vou lhe dizer uma coisa, o Irã ontem no jogo da Argentina foi operado, porque teve um pênalti clamoroso que não foi marcado pelo árbitro, e o Messi deu muita sorte de marcar o gol no fim do jogo, decidindo, desequilibrando a partida, por isso que ele é Messi. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo até agora, entre aspas, não estreou na Copa. Quanto à seleção brasileira, agora uma matemática, acho que eu já falei com vocês sobre isso acho que foi... Na terça-feira. Foi na terça-feira. O seguinte, se México e Croácia empatam e o Brasil arranja de perder para Camarões, o Brasil cai fora. É verdade. Por causa do saldo de gols, ia ter que ficar atrás da Croácia. O México terminaria em primeiro. É verdade. E esse risco, se Camarões acha um gol ali, consegue se fechar, Brasil pode se complicar sim, Diego. Sem dúvida. O Felipão tem que abrir o olho. E pelo que a Camarões apresentou aqui, sinceramente, foi muito aquém das expectativas, a seleção brasileira é obrigada a fazer placar, fazer score, para não ter problemas lá na frente, para chegar a 7 pontos, para terminar em primeiro sem necessitar do placar entre México e Croácia. Apesar de que, na minha opinião, a seleção mexicana evoluiu muito na Copa do Mundo, ganhou de Camarões por 1-0. Seriam 3 se a arbitragem não tivesse anulado 2 gols legais. E a Croácia também não está aí para brincadeiras, ganhou de 4-0 de Camarões, mas só que México é outra história. Vamos ver o que vai acontecer amanhã nos 2 jogos. Ainda aposto que Brasil e México vão passar para a próxima fase. É verdade. Os Estados Unidos podem, olha, vai virar o jogo, bola fraca, dentro da área, bola para dentro, agora e vira o jogo. Virou o jogo, olha só. E agora com esse resultado dos Estados Unidos vão se classificando e mandando Portugal de volta para casa. Que isso, hein? Estados Unidos mandando as caravelas voltar. Aos 35 do segundo tempo, o Cristiano Ronaldo volta para casa e Messi continua nas oitavas. Com certeza o Messi está rindo da cara, vendo pela televisão, rindo da cara do Cristiano Ronaldo. Certamente isso pode estar acontecendo sim. Diego, falando do jogo que promete agitar essa terceira rodada da primeira fase, eu acho que o grande jogo dessa terceira rodada que vai ser Uruguai e Itália, um jogo que um vai matar o outro na competição. Exatamente, lembrando que a Costa Rica, que era tida como como é que se diz, o azarão desse grupo, conseguiu 2 vitórias, bateu o Uruguai por 3-1 e 1-0 em cima da Itália. A seleção da Costa Rica é muito bem ajeitada, muito bem arrumada e não se pode, olha, com esse time aí, olha só, Portugal não deu em nada. Mas a Costa Rica não pode se descuidar, porque pode também ganhar da Inglaterra, que já está eliminada. O Itália e Uruguai vai ser um pega para capar. O empate dá a vantagem para Itália, para os italianos, mas vai ser um jogo em que um vai querer arrancar o fígado do outro. Vai ser um problema muito sério. E vamos ver o que vai acontecer. É um jogo que não dá para prever absolutamente nada. As 2 equipes estão bem ajeitadas, apesar dos 2 terem perdido para Costa Rica. Luiz Soares se recuperou, evoluiu nessa Copa do Mundo, foi responsável pela vitória do Uruguai contra a Inglaterra. E a Itália, mesmo tendo perdido para Costa Rica, ainda tem suas estrelas, o Pirlo, o Balotelli, até mesmo o goleiro Buffon, que está, se não me engano, em sua 5ª Copa do Mundo, igualando o mexicano Carvajal e o alemão Lothar Matthäus. Então não dá para fazer nenhuma previsão sobre esse Itália e Uruguai. Enquanto isso, Jürgen Klinsmann, vibrando de emoção, os Estados Unidos virou o jogo. Segundo jogo entre Estados Unidos e Portugal na história das Copas, segunda vitória dos Estados Unidos. Bacana. Diego, eu vou te liberar para que você termine de acompanhar esse jogo aí. Mais uma vez, agradeço essa solicitude, sempre coração aberto em atender a nossa equipe. Abre espaço para suas considerações finais.
Claro, é uma honra falar com vocês. Claro, amanhã eu vou falar com vocês depois sobre o que aconteceu no jogo contra Camarões. Esperamos que a gente fale da classificação da seleção brasileira. É isso aí. Eu agradeço e abro espaço para aquela despedida que já é tradicional. Exatamente, já é tradicional. Amiguinhos, por hoje é só. A gente se fala amanhã, depois de Brasil e Camarões, aí na Aliança Esportiva. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Tá certo. Um abraço, Diego. Muito obrigado por sua participação. Valeu, um abração. Um abraço. O Diego, que sempre entra ao vivo aqui no Aliança Esportiva, jornalista, ele que é um radialista nato. Você via a empolgação do cara narrando o gol dos Estados Unidos. Foi até bastante efusivo. É sempre importante essa participação dos nossos amigos jornalistas. O Diego Ramon nutre um carinho muito especial por nossa equipe. E que hoje, mais uma vez, trouxe esse panorama de Estados Unidos 2, Portugal 1. Tá aí Diego Ramon, o Todinho, ele que participou do Pop Bola, que virou Rock Bola, enfim, informações apuradas do nosso amigo. Seguindo aqui com nossa pauta, vamos sair um pouco rapidamente de seleção brasileira e vamos falar de uma informação de um humorista que está triste, isso mesmo, um humorista ficou triste. O Kiko do seriado Chaves, coitado do Kiko. O ator Carlos Villagrán, ele afirmou nessa sexta-feira que não foi chamado por ninguém da organização da Copa do Mundo para viajar ao Brasil para acompanhar a competição, e ele que tinha sido nomeado embaixador da Copa do Mundo de Porto Alegre. Ele foi tido como embaixador por alguns organizadores lá de Porto Alegre, mas esqueceram do Carlos Villagrán, o Kiko do seriado Chaves, e ele ficou a ver navios, sem poder vir ao Brasil. Não enviaram passagens, não providenciaram estadia, e coitado do Kiko, teve que ficar com Dona Florinda, não pôde viajar ao Brasil, e ele que estava na expectativa muito grande. As declarações do Carlos Villagrán: não me mandaram passagens, eu morreria para estar em Porto Alegre, eu queria ir para Porto Alegre, contava com os meus amigos, vou ao Rio Grande do Sul e meus amigos invejavam, e nunca chegaram as passagens, nunca tive contato com ninguém de lá, nem por telefone, nem por e-mail, mas de toda forma eu sigo gostando de Porto Alegre, sigo fascinado por sua gente, pelo que as pessoas me proporcionaram. Por fim, ele disse: quero mandar meus cumprimentos ao povo do Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, dizer a eles que não se misturem com essa gentalha, frase que já era bastante conhecida do seriado, ele utilizava muito para se referir ao Seu Madruga, como não se esquecer de alguns dos episódios. Tá aí o Carlos Villagrán, humorista, que ficou bastante triste pelo fato de não conseguir viajar ao país. Falando aqui rapidamente sobre Liga Mundial de Vôlei, a situação da seleção brasileira não é nada favorável. Perdeu hoje ganhou hoje da seleção polonesa, mas já vinha numa situação bastante ruim. Ela que está na lanterna do grupo, perdeu vários jogos. Hoje, embora tenha vencido, não conseguiu ultrapassar a seleção polonesa, que é a vice-lanterna, e depende aí de uma combinação de resultados, além de vitórias nos próximos 2 jogos, para que consiga ultrapassar a seleção do Irã e também a seleção da Polônia. A situação do grupo é bastante ruim. Lidera o grupo a Itália com 19 pontos, o Irã soma 13, a Polônia e Brasil somam 11 pontos. A Polônia leva vantagem pelo número de 7 vencidos. E a seleção brasileira, que passa por um período de reformulação, ainda conta com o Bruninho, mas tem outros atletas, o Lucão, o Lucarelli, o Visoto, jogadores que fazem parte desse plantel de reformulação da seleção brasileira de vôlei. Tá aí informações que dão conta de que a situação da seleção brasileira na Liga Mundial de Vôlei não é das melhores e pode ter uma eliminação trágica
uma eliminação ainda na primeira fase, o que não acontece há mais de 20 anos, isso mesmo, há mais de 20 anos a seleção brasileira de vôlei não é eliminada na primeira fase. Isso mostra a qualidade dessa seleção, da competência técnica e principalmente da maestria do Bernardinho, que comanda e que lidera essa equipe sempre com muita eficiência. Infelizmente, vamos entender essa participação na Liga Mundial de Vôlei como um acidente de percurso. Falando um pouco dos clubes cariocas, rapidamente, os clubes estão em processo de recesso, se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro, que deve retornar. A Copa do Mundo encerra dia 13, então o Brasileirão deve voltar a partir do dia 16, quarta-feira. O Fluminense trouxe alguns reforços. O Cícero chegou, o zagueiro Henrique, e o Henrique já chegou de forma bastante forte, potente, né? Ele que promete uma briga na defesa ao lado de Gum. E a atual zaga do Fluminense é formada por Gum, Elivelton, Gum e Fabrício, que atua pelo Flamengo, Vitória da Bahia. E agora o Henrique chega e promete acirrar ainda mais essa defesa, que já conta com Fabrício, Elivelton, o Gum, o próprio Marlon, que estava atuando. Então tá aí uma disputa acirrada, e quem tem a ganhar com isso é o treinador Cristóvão Borges. Isso mesmo, o Cristóvão, que tem em mãos um elenco muito bom. O Fluminense na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, e se eu não me engano, enfrenta a equipe do Criciúma no retorno da competição nacional, um jogo no Heriberto Rios. O Criciúma, que antes da parada estava muito ruim na tábua de classificação, e pode ser uma vitória considerada importante para o tricolor das Laranjeiras, que tem uma vantagem em relação aos seus oponentes. Na primeira parte do Brasileirão, antes da parada, somente enfrentou adversários muito fortes. Enfrentou Internacional, enfrentou São Paulo, enfrentou bons adversários, até mesmo o Flamengo no clássico regional, e agora pega adversários de menor porte, o que pode favorecer até o crescimento do tricolor na competição. Falando um pouco de Série B, o Vasco acertou a contratação do atacante Kleber Gladiador, que chega aí com bastante moral para a continuidade da Série B e até mesmo auxiliar o Vasco nesse processo de ascensão. O Kleber chega para vestir a camisa 30, ele escolheu esse número, que acompanha já desde a época de Palmeiras, e que prometeu levar o Vasco à Série A. Ele afirmou categoricamente que o Vasco vai subir. Nessa negociação que envolveu o Kleber Gladiador, quem foi para o Grêmio foi o Felipe Bastos. Então, o Vasco recebe o Kleber Gladiador e empresta para o Grêmio. Não sei se foi empréstimo ou uma negociação definitiva, a gente vai apurar isso em breve, mas o Felipe Bastos acertou com o Grêmio e o atacante Kleber acertou com o Vasco e vai disputar essa Série B aí pela equipe Cruz Maltina. Rodrigo Caetano celebrou a permanência de Adilson Batista, o treinador que estava na corda bamba, estava por um fio, mas eu acho que com esse recesso de Copa do Mundo ganha uma sobrevida e até mesmo tranquilidade para desenvolver seus trabalhos, porque aquela pressão que estava em cima do treinador acabou diminuindo e se esvaindo um pouco em decorrência da Copa do Mundo. Todo mundo volta a olhar para a Copa e esquece um pouco da pressão. Eu ouso até informar que se o Brasileirão tivesse permanecido, eu acredito que o treinador Adilson Batista teria caído. A Copa do Mundo serviu aí como uma situação que favoreceu muito a permanência do treinador. Falando agora do Flamengo, o Flamengo tenta aí alguns reforços, ainda não acertou com ninguém. Em novo coletivo aí treinando para o retorno do Brasileiro, o Flamengo que está na zona de rebaixamento, o Ney Franco treinou a equipe com 3 zagueiros e o Felipe foi poupado. Então, ao que parece, Felipe deve retornar como titular. Houve até aquele boato de que o arqueiro flamenguista poderia ser negociado, poderia sair do clube, mas ele permanece e pode até ser titular.
e o Ney Franco armou um esquema com 3 zagueiros. Isso até dá a entender que ele pode manter esse esquema aí para a continuidade do Brasileiro. E o time atuou com Paulo Vitor, Wallace, Chicão e Samir, Léo Moura, Cáceres, Elano, Everton e André Santos, Matheus e Paulinho. Esse é o time do Flamengo. Lembrando que o Alexandro, ele está machucado e pode demorar a retornar à equipe do Flamengo. Na segunda parte, o Paulo Vitor atuou entre os reservas e o César jogou com os titulares. Então, a gente não sabe ainda qual opção vai ser do treinador pro gol. Pode ser que ele mantenha o Paulo Vitor ou até mesmo coloque o Felipe. É uma incógnita ainda. Se ele quiser manter o que iniciou no Brasileirão, Paulo Vitor vai ser o goleiro. Mas se ele optar pelo Felipe, ele vai dar continuidade ao que já vinha sendo feito. Mas lembrando que o Felipe falhou no clássico contra o Fluminense, permitiu que o Fred cabeceasse na pequena área, além de algumas outras falhas no início do Brasileirão que podem custar essa titularidade. Falando ainda de reforços, o Flamengo corre atrás de bons jogadores. O Eduardo Silva, ele mesmo que é brasileiro naturalizado croata, foi o nome especulado na Gávea, mas a princípio, em decorrência da Copa do Mundo, nada foi acertado. Há quem diga até que o Felipe Ximenes, diretor executivo de futebol do Flamengo, ele foi até a concentração da Croácia para tentar negociar com o atleta, mas não conseguiu. Parece que essa história esfriou e a situação acabou não ganhando contornos maiores. O Flamengo quer aproveitar a Copa do Mundo. Teve gol, tem informação, nosso amigo tá passando. Eu vou chamar até ele aqui no estúdio para conversar comigo. Gol de Portugal. Tem informação. 2-2, resultado que coloca Portugal de novo na briga e acaba aí dando novas emoções a esse grupo. Portugal que, segundo o nosso amigo Diego Ramon, poderia voltar para casa com as caravelas, mas agora ganha uma sobrevida e pode favorecer essa vida aí. Eu acabo não tendo essa informação ainda aqui no site Globoesporte.com, mas o nosso amigo está ali passando em primeira mão. Nosso amigo, o nome dele, Vitor, está aqui participando conosco e colaborando com a construção da Aliança Esportiva, que acontece no horário simultâneo dos jogos, então fica um pouco mais difícil da gente acompanhar. Ainda terminando as notícias do Flamengo, o Felipe Ximenes tenta trazer bons reforços porque o elenco está sim bastante limitado. Falando do Botafogo, recuperado de lesão, o Daniel, meia atacante, pretende retornar ao Brasileirão 100%. Botafogo que iniciou muito mal o campeonato, conseguiu se recuperar um pouquinho e agora tenta parar as arestas para dar continuidade ao campeonato. O atacante Zebadios, ele que já marcou 3 gols no Campeonato Brasileiro, sonha em ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Botafogo pode negociar Dória, o zagueiro Dória pode vestir a camisa do Santos por uma temporada. Um grupo de investidores faria essa ponte, compraria o Dória do Botafogo e repassaria ele ao Santos, mas é uma negociação que começou muito forte no período pré-Copa do Mundo, deu uma esfriada, mas que pode voltar com a corda toda aí para continuidade do Campeonato Brasileiro. É chegado o momento agora do favorito da galera. É o quadro em que a gente elege o principal jogador da rodada, aquele jogador que se destacou na Copa do Mundo e, por que não, a grande seleção dessa Copa. O favorito da galera de hoje vai para a seleção costarriquenha e para o goleiro costarriquenho Navas, que teve uma atuação de destaque segura na partida contra a Itália e também auxiliou essa seleção a chegar a essa vitória que credenciou a Costa Rica para a próxima fase da Copa do Mundo. Costa Rica está classificada no grupo da morte. Tá aí Navas e o Campbell, que demonstrou muita personalidade, um atacante eficiente. A meu ver, o grande destaque da Costa Rica e o meu favorito da galera.
Falando agora em saco de batatas, quem será o saco de batatas da rodada? Aquele que pisou feio na bola, aquele que não teve uma atuação de destaque. A gente pode colocar a própria seleção portuguesa, que estreou levando uma goleada por 4-0 da seleção alemã e agora vai tropeçando aqui contra os Estados Unidos, praticamente selando a sua eliminação na Copa. É muito difícil que Portugal consiga se classificar, que Estados Unidos chega a 4 pontos, a Alemanha também tem 4, mas Portugal tem um saldo de -4. Conseguir tirar essa diferença para os Estados Unidos, que tem um gol de saldo, vai ser bastante complicado. Tá aí a situação da seleção portuguesa, é muito ruim. Então o saco de batatas de hoje vai para Portugal e principalmente para o Cristiano Ronaldo, que chegou cheio de pompa na Copa do Mundo, dizendo que faria, acontecia, e acabou sendo ofuscado pela qualidade técnica de seus companheiros. Uma andorinha só não faz verão, futebol é coletivo e deve ser compartilhado. É isso aí, meus amigos, agradeço imensamente o seu carinho, a sua audiência. O programa Aliança Esportiva acontece amanhã também, 8 às 10 da noite, Aliança Esportiva especial de Copa do Mundo, sempre após os jogos da seleção brasileira. Nós fazemos um panorama da partida, com análise técnica, tática, a participação de ouvintes, a participação de jornalistas populares, tentamos também contatos com ex-jogadores de futebol, aqueles que vivem o esporte de perto. Você é nosso convidado a participar, a interagir conosco pelo Facebook, curta a nossa fanpage, Aliança Esportiva, ou até mesmo mande um recadinho no mural do site da rádio, é uma outra ferramenta bastante utilizada por nós. A sua participação é considerada primordial para que o Aliança Esportiva aconteça e a cada domingo cresça e informe os amigos ouvintes. Fiquem com Deus, boa noite, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência e até o próximo Aliança Esportiva, amanhã, 8 da noite. Fiquem com Deus, uma excelente noite de domingo. Milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração.